Oi, minha gente, tudo certinho com vocês? Eu sou Rita, professora de português, e hoje eu vim falar para vocês sobre os elementos de um texto narrativo, né? Teve o vídeo 1 e agora eu tô falando aqui no vídeo 2, né? E, gente que não assistiu o vídeo 1, inclusive, volta lá e assiste, que tá muito legal, tem muitas coisas, muitas dicas interessantes sobre esse texto. Eu explico também a diferença entre tipo textual e gênero textual para começo de conversa, tá? Bem, eu falei no último vídeo o que era texto narrativo, falei sobre os tipos de narrador, né? Falei sobre os tipos de discurso e agora eu vou falar para vocês sobre algumas outras características, tá? Primeira coisa que um texto narrativo tem que ter, já falei do narrador, já falei do discurso, tá? O tempo. Um texto narrativo, normalmente, ele dá indícios do tempo. Quando ele não fala claramente quando a história aconteceu, ele, pelo menos, ele mostra o tempo de maneira indefinida. Como assim, Rita? Ele vai falar, por exemplo, no século passado, ou então, aqui ainda está meio que definido, né? Certa vez, era uma vez. São exemplos de tempos indefinidos, certa vez e era uma vez, né? Então, se cai uma questão lá perguntando o tempo em que a história aconteceu, aí você coloca lá, indefinido. Você não sabe quando aconteceu, porque só disse certa vez, né? Ou era uma vez. Também pode não ter esse tempo, pode acontecer. Mas, gente, presta atenção, o tempo você vai buscar dentro da história, não é no final do texto não, tá? Principalmente quando a gente trabalha mais com criança ou pré-adolescente, existe uma tendência de pegar o tempo, a data do final do texto, mas não é essa data não. É o tempo que está dentro do texto. Se ali não tem nenhum indício de tempo, então não coloca, ok? Mas tudo que tiver relacionado a mês, a ano, a século, está relacionado a tempo. Aí está relacionado ao tempo que a história aconteceu. Segundo ponto, espaço. O espaço está relacionado ao local em que a história aconteceu. E dependendo do gênero, a história pode acontecer em vários lugares diferentes. Então a gente precisa ter atenção quanto a isso. Existem gêneros mais curtos, como um conto, por exemplo, que a história acontece em dois lugares, né? A crônica acontece num lugar, mas o texto teatral, por exemplo, a história pode acontecer em vários lugares diferentes. E quando eu falo lugares, eu não estou falando do teatro, não. Eu estou falando do lugar da história. A gente sempre precisa olhar para a história, certo? A gente tem que prestar atenção quanto a isso. Então, tempo, lugar, personagem, narrador. Sim, os personagens, né? A gente sabe que tem um protagonista, que é o principal, o antagonista, que também é principal, mas ele é o conhecido como vilão da história. Ele é o principal, mas é aquele que se opõe, tá? Ao protagonista, e os secundários, né? Que são os outros personagens. E temos o enredo, gente. O enredo são as partes de um texto narrativo. Isso é muito, muito, muito importante, coisa até de anotar, para você não esquecer dessas partes na hora de escrever um texto narrativo. Por quê? Vamos lá. Porque a primeira parte, a primeira coisa, no primeiro parágrafo, a gente escreve num texto narrativo a apresentação inicial. E o que vem a ser isso? A apresentação inicial é onde a gente apresenta, como o próprio nome diz, a história, os personagens, diz onde o lugar o lugar da história, onde vai acontecer, né? Quando a história aconteceu. E tá todo mundo em paz, na maior tranquilidade ali, tranquilo, né? Por exemplo, vou dar um exemplo bem bobo. Era uma vez uma família que vivia num castelo. O rei, a rainha, 3 príncipes e uma princesa que sonhava em se casar. Pronto. Falei do tempo, falei do local, falei do tempo, era uma vez, do local, o castelo, e dos personagens e do sonho que era de se casar. Pronto. Porém, no segundo parágrafo, o pai da princesa
não concordava com isso porque achava que ela era muito jovem, queria que ela esperasse ainda mais 5 anos para poder encontrar um noivo. Então, esse aí é o segundo parágrafo. E no segundo para o terceiro parágrafo, normalmente, a gente vê o conflito da história. E o que é o conflito? O problema. Já identifiquei o problema da minha história. Qual é o problema? O pai discordar da filha dela querer se casar. Entendeu? Mas a princesa, ela continuava com o sonho de se casar e não concordava com o pai em querer esperar. Ela chorava todas as noites em seu quarto, porque ela não encontrava um noivo e ainda por cima o seu pai não concordava com o desejo do seu coração. Pronto. Falei aí do conflito, tá? No próximo parágrafo, que pode ser mais de um, vai depender do tamanho da história. O que é que vem? Esse conflito, inclusive, pode ser maior, pode ter mais detalhes, tá? No próximo parágrafo vem aquela parte que a gente fica tenso, ansioso para saber o que vai acontecer, tá? Que se chama de clímax, é o clímax da história. E a gente fica aí ansioso. De repente, a gente pode pensar em quê nesse caso? Sei lá, de repente eles brigam feio e a gente não fica na expectativa de saber se vão fazer as pazes, ou se ela ou de repente ela resolve passar por cima da ordem do pai, se casa assim mesmo, ou fica noiva assim mesmo. Sei lá, outro clímax também. De repente ela decide levar um outro príncipe para apresentar o pai sem ele saber. São pensamentos, né? Que podem gerar um clímax. E a conclusão é a resolução do problema e o desfecho dessa história. Agora, um detalhe importante: existem histórias que não tem, aliás, não tem resolução, gente. Tem até o desfecho, mas não tem resolução, não tem solução. O problema não se resolve ou se resolve pela metade. Né? Isso a gente vê muito em livro. Ou não resolve como a gente gostaria que resolvesse e tá tudo bem, tá bom? E resolve o problema ou não e termina a história. Então, peguei essa estrutura que se chama de enredo e vou adaptar ao meu gênero textual. Tá certo? Então, vamos relembrar. O enredo ele é formado por situação inicial, conflito, clímax e desfecho. E dentro do meu texto, eu coloco alguma dica do tempo, de quando a história aconteceu, do espaço, falo dos meus personagens, defino o narrador e tenho cuidado para não mudar o tipo de narrador, defino o tipo de discurso, né? Se ele vai ser direto, ou seja, se os personagens vão ter espaço para dialogar ou não, aí nesse caso vai ser um discurso indireto, tá bom? E no mais, é ler bastante e praticar escrevendo, tá certo? Vocês gostaram, gente? Então, é isso. Espero que tenha dado para vocês entenderem, tá? Compartilha, curte, manda para alguém que você conhece. E é isso, tá bom? Tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo.